E aí, gente, a entrada de Miguel Monsalve ontem mudou o roteiro da partida em um jogo de Libertadores. Não que o Cristaldo esteja muito abaixo do que a gente espera dele, mas o Cristaldo contra o Corinthians não conseguiu ser o Cristaldo de outra hora. Ontem, novamente, abaixa um pouquinho. E o Miguel Monsalve está pedindo passagem. Miguel Monsalve está pedindo para ser titular. Ontem, Renato coloca ele, e ele é um garoto de 20 anos, e é como se o Renato estivesse colocando ele, dizendo assim: garoto, vai lá e resolve. Ele não fez gol? Não. Mas ele mudou a dinâmica do jogo. Ele mudou a dinâmica da partida. Ele mudou o jeito do Grêmio jogar. Monsalve mudou as características do time. O Cristaldo, ele é um cara mais cadenciador, tem um passe refinado, uma bola parada primorosa, entra dentro da área também, mas o Cristaldo, ele dá aquele passe mais cadenciado. Já o Monsalve, ele dá mais força física, ele dá mais amplitude, ele dá mais atitude, ele vai para cima do adversário mesmo. Ele entrou novamente muito bem e possivelmente será titular mais uma vez contra o Bahia no final de semana. Acho difícil que ele comece o jogo contra o Fluminense, mas contra o Bahia no final de semana ele mais uma vez será titular. A torcida do Grêmio já pede para que o Renato faça o M. Então a gente está fazendo o M também. Faça o M você também. Faça o M de Miguel Monsalve. Tem que fazer o M, porque ele está jogando muita bola. Faça o M, Renato. Coloque Miguel Monsalve no time titular. Dito isso, ele merece ser titular no lugar do Cristaldo? Olha, acredito que sim. Cristaldo é um jogador que tem números importantes da temporada passada para esta, sim. É um jogador que decide jogos quando está inspirado, sim. Mas é um jogador que está começando a deixar a desejar. Eu não queimaria o Cristaldo de imediato. Eu não tiraria o Cristaldo de imediato. Mas eu, pelo campo, acho que o Monsalve merece ser titular. O Monsalve, pelo campo, pelo que joga, merece ser titular. Hoje, o Cristaldo não faz por merecer a titularidade. E o Monsalve faz por merecer a titularidade. Ele entrou bem nos 2 jogos que ele foi titular. Ontem ele entra bem novamente. Contra o Corinthians ele não ganhou minutos. E se ele tivesse ganhado minutos, talvez o Grêmio tivesse mudado a dinâmica do jogo e tivesse ganho do Corinthians, não precisando ir para os pênaltis. Isso a gente não vai saber. Mas que a torcida do Grêmio pede para o Renato fazer o M, isso é né? Não tem como. Faz o M, porque Monsalve tem que ser titular. Felipe Carvalho, para terminar o vídeo rapidamente, ele vai ser jogador do New York Red Bulls. O jogador está só esperando o visto ficar pronto para viajar aos Estados Unidos. Repetindo, o Grêmio vai ganhar $500 mil pelo empréstimo, num valor total de uma venda de $5 milhões. Não tem obrigação de compra, é opção de compra no final do empréstimo que o New York Red Bulls tem. E aí esse valor teria que ser descontado, e aí o Grêmio receberia então um total de 4,5 pela transação total. Lembrando que o Grêmio pagou 3 pelo Carvalho, então se ele for ficar em definitivo nos Estados Unidos, o Grêmio está lucrando $2 milhões a mais do que pagou em cima do Carvalho. O Grêmio pagou perto de 16
e está ganhando algo perto de 30 no final da transação, caso, repito, os caras efetivem a opção de compra. Mas aqui um detalhe importante. Nos Estados Unidos é normal eles fazerem isso. Eles fizeram isso com o Rodrigues e eles fizeram isso com o Elias. Inclusive o Elias vai ser companheiro do Carbade no New York Red Bulls. É normal eles fazerem isso. Eles fizeram este mesmo tipo de transação com o Elias e com o Rodrigues. Óbvio, eram valores bem menores do que esses 5 milhões de dólares, mas é normal eles fazerem isso. Lá tem o fair play, lá é muito forte. A Liga Norte-Americana ela é muito atenta a valores extraordinários gastos. Então agora ele vai por empréstimo, joga uma temporada até o meio do ano que vem. No meio do ano que vem os caras fazem um novo contrato com ele e aí pagam 4 milhões e meio de dólares, tá tudo certo. A tendência é que esse valor caia assim nos cofres do Grêmio. Faz o M, Renato, coloca o Monsalvo pra jogo porque o cara tá jogando muito. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!